Estamos ao vivo em mais um Mestre Talks aqui, o podcast dos conselheiros. Estou aqui com a Liane Carrilho. Carramilo. Isso. Que nome bonito. Ai, obrigada. Tudo que é bonito é mais difícil, né? É. O que é feio é fácil de acessar. Que é muito difícil. Carramilo. Liane, com dois Liane E. não é Li, é dois L's, igual do Bruce Lee. Liane. Sim. Que nome bonito, que legal. A Liane é mentora de mulheres. Ela ajuda as pessoas a entender a importância de não repetir padrões. Que a gente faz muito na vida. Talvez você nem saiba o que é isso. Fica aí que você vai aprender hoje. Um dia muito especial. Ela veio lá de Boa Vista, Roraima. Lá é o extremo norte do país. Divisa com Bolívia, é isso? Não, Guiana Inglesa e Venezuela. Isso. Que legal. Recebeu muito venezuelano. Venezuelano, né? Sim. Recebeu bastante numa época aí, né, que estava com problema, né? Tava. Ainda tem bastante, mas já tá teve uma época que estava bem caótico mesmo. Mas, eu lembro. Teve muitas interiorizações para cá, para São Paulo, Curitiba, então mas deu uma amenizada. Lá, né? Sempre, passa por lá. Isso. Boa Vista. Passa por lá. É bem, aquela fronteira é bem cuidada? É, hoje ela tá bem cuidada, tá bem tranquila. Eu acredito que é um novo tempo para Boa Vista. É? Que bom. Ainda mais com a saída do Maduro de lá. Rapaz, tava com a saída dele, eu acho que muitos voltaram. Mas aí depois de muito tempo, muitos inclusive não quiseram mais voltar. Estão passando de Boa Vista para cá para baixo também. Estão explorando aí o nosso Brasil. E aí, Liane veio lá de Boa Vista, aqui para São Paulo. Está aqui em Alphaville. Hoje, ela e o marido, como é o nome do marido? Edson, são conselheiros aqui do Pablo. Isso. Estão numa nova jornada. Boa Vista ficou pequena para eles. Teve que vir buscar uma cidade maior. E hoje ela está se colocando à disposição para ser mentora de mulheres, ajudar mulheres a entender que repetir padrão não deve ser. Exatamente. Você teve experiência com repetir padrão? Sim. Como é que você se especializou nisso? Fala para mim. Com as minhas vivências. Quando me veio a consciência que eu já tinha repetido um padrão que a minha mãe viveu, porque a minha mãe foi uma mãe solo no começo. Na verdade, ela é da Guiana Inglesa e ela chegou no Brasil, em Boa Vista, Roraima, com 15 anos. Tá. Ela veio com um sonho de ter sapatos, de ter uma casa, porque lá era uma situação bem crítica, muito crítica, onde ela vivia. E aí ela... Veio sozinha, com 15 anos? Sozinha, para trabalhar numa casa de umas pessoas. Ela veio como babá. 15 anos. Eu olho assim, a coragem. Eu olho para ela com uma coragem, com uma admiração muito grande, da qual eu não olhava antes. E aí ela foi mãe. Ela foi mãe aos 22 anos, se eu não me engano, de um marido que ele agredia ela. E aí ela separou. Ela teve um caso com meu pai, que eu não conheço meu pai. Ela teve um caso. E depois casou. Passou muitos anos casada com meu padrasto, da qual ela teve 2 filhos. E aí quando eu parei para analisar que a minha história era parecida com a dela, eu entrei em pânico. Assim, eu olhei, eu falei, mas por quê? Mas eu tive um marido que tive um relacionamento muito abusivo durante 8 anos. Tive um caso que eu engravidei muito nova, com 15 anos. Foi um caso. E tô casada atualmente. Então, quando eu parei para olhar para a minha história e olhar para a história da minha mãe, eu vi que eu tinha repetido um padrão dela. E você tem que tomar cuidado com isso, senão isso passa para os filhos. E aí foi quando eu tomei consciência de onde eu comecei a estudar mais, comecei a buscar autoconhecimento. Só que quando eu comecei a buscar autoconhecimento, eu estava olhando para o dinheiro. Eu falei, surgiu uma proposta de autoconhecimento para você ter altos ganhos. Então, meus olhos brilharam, porque eu queria... Todos nós queremos ter uma conta recheada, nós queremos ter,
muitas cifras na nossa conta. Verdade. E aí foi quando eu entrei nessa jornada de autoconhecimento. Só que aí no meio do caminho, quando eu vi que eu estava me curando, que eu estava deixando de repetir padrões, onde eu estava vendo que, na verdade, quando eu vi que eu estava repetindo padrões da minha mãe, comportamentos da minha mãe, comportamentos de não sei nem quem, porque muitos padrões de comportamento não vêm só da mãe, porque eu fui criada com ela, mas vem dentro da minha genética, vem dentro da minha genética, porque por mais que eu não conheça meu pai fisicamente, mas ele está aqui dentro de mim. Sim, sempre. E aí, quando eu vi, eu passei a quebrar isso. Eu falei, não, eu preciso fazer algo diferente a partir de hoje, porque eu não quero que isso seja transferido para os meus filhos. Eu não quero que os meus filhos passem por tudo que eu já passei. Por quê? Precisa ser. Então, foi quando eu peguei. Eu acho que tem até na internet um vídeo de uma mãe colocando um fardo na cabeça da filha, e a filha pega, coloca aquele fardo na cabeça da neta, e assim sucessivamente. Aí tem uma mãe que, quando ela vai tirar, ela tira aquele fardo e bota uma coroa na cabeça da filha. Então, ela quis dizer que ali encerrava aquele ciclo. É isso. Então, eu me vi assim. Quando eu vi aquele vídeo, eu falei, nossa, sou eu. E eu não quero mais. E jamais eu olho para o futuro dos meus filhos, e a maior recompensa que eu vou ter é ver eles sendo homens de sucesso, homens temente a Deus, bons pais, bons maridos, homens que de fato irão impactar uma multidão. Muito bom. Muito bom. Você conhece a história da sua avó? Não. Eu cheguei a perguntar da minha... Na verdade, eu sei pouco também a história dela, mas é mais ou menos... Ela não teve uma repetição de padrão, porque ela é casada com meu avô até hoje e teve todos os seus filhos só com esse avô. Com esse avô, que eles são vivos, né? Tá. Na parte... E eles são vivos? São vivos meus avós. Eles moram, inclusive, na Guiana Inglesa. No interior da Guiana Inglesa. Você, então, tem descendência? Inglesa. Isso, tenho. Então, na verdade, você tem dupla cidadania ou não? Quando é nesses casos ou não? Porque você foi registrada aqui... eu nasci no Brasil. E o meu pai, eu não cheguei a conhecer meu pai, mas a minha mãe falou a descendência dele, que ele é daqui do Rio Grande do Sul, né? Falo daqui de pertinho. Então, tem muita coisa misturada aí que eu não sei, né? Teve algum interesse de alguma vez conhecer ele ou não? Eu tive, mas eu me senti impedida pelo fato da minha mãe não saber o nome dele completo. Ela só sabia um pedaço do nome dele. E pra mim, eu achava assim muito impossível. Só que hoje eu vejo... Deus nada é impossível. O meu filho de 6 anos, ele sempre fala isso pra mim. Quando ele escuta eu falando assim... Eu acho que isso é impossível. Ele, mãe, nada é impossível para Deus. Né? Nossa, eu olho para ele com tanto orgulho e eu fico, é verdade. É Deus usando a boca desse menino para falar comigo. Sabe, apesar de você... eu sinto nas suas palavras que você tem essa questão. Com o seu pai está tudo bem. Assim, você está bem resolvida com isso. Sim. Sinto que você sente ele aqui. Mas é importante você tentar achar ele, ou melhor, achar ele, você vai achar. Sabe, e não é por carência mais que você não tem. É por origem, honra. Ele sabe de você? Eu acredito que não. Às vezes nem sabe. A minha mãe disse que uma vez encontrou o irmão dele e que ela comentou com ele. Não sei em que ano, quando, mas ela disse que tinha comentado com ele sobre... Agora, ao certo, se ele sabe ou não sabe, aí fica uma incógnita. Isso, não dá pra saber. Mas se ela sabe uma parte do nome, sabe onde é, sabe que tem um irmão, se souber o nome do irmão, começa a facilitar. Acho que ela não sabe nem o nome do irmão. Quantos anos ela tem hoje? A minha mãe, ela tem 55. Novinha. Nova. Novinha de tudo. Ela é bem nova. Minha mãe e você? Nova. Eu tenho 34. Tô nova também. Sim. Nova, agora que eu tô começando muitas coisas na minha vida que eu jamais imaginava que Deus poderia viver. Sempre. Quantos filhos você falou? Tem 4? Tenho 3. 3. 3 meninos. Os 3 meninos? Sim, só homem, filhos só de príncipes. Muito bom. Tem que buscar esse homem aí, viu? É fácil achar.
É? É. Nossa, tá colocando, acendendo uma chama aqui pra eu buscar. Sabe, é tão importante para você como para ele. Às vezes ele nem sabe. Tenho curiosidade para ver assim como é o rosto dele, sabe? Como é que ele é, se eu tenho algumas características dele. Eu pareço muito com a minha mãe, esses traços, né, mais assim, o olho, o cabelo, eu pareço muito com ela. Mas ela é bem morena, é porque agora eu tô um pouco mais morena, mas eu era bem branquinha, assim, bem diferente mesmo dos meus irmãos. Então, acho que essa parte aí eu puxei para ele. E eu acredito que o que eu mais tenho dele, assim, dentro de mim é a força. Porque passar por muitas das coisas que eu passei, e mesmo assim eu consegui dar um novo sentido, ressignificar, eu acredito que tenha vindo dele. Eu olho isso como uma herança dele, que eu herdei. Eu vejo uma coisa muito bonita em você, nos seus olhos. É. Muito bonita. Não é normal uma pessoa que tenha passado pelo que você passou. Sim. De não conhecer o pai. Seus olhos brilham quando você fala dele. É diferente. Não, tem uma coisa muito boa aí. Muito boa. Olha muito que legal. Boa. É diferente. Sim. Diferente. Que bom, glória a Deus. Sim. Que você não é uma coisa, não tem um bloqueio forte em nada. Eu acho que é mais emoção do que qualquer outra coisa. Sim. Engraçado isso. E assim, você mencionar que você sente que tem a força dele, isso é muito forte. Mas isso foi recente. Também isso é muito forte. Isso foi recente. Eu não tinha isso. Isso foi bem recente. Eu passei por um processo que eu descobri isso. Então, desde esse dia, agora eu olho com outros olhos para mim, para minha história e para o que eu já vivi. Mas antes não, porque muitos dos desafios que eu passei quando criança era a falta dele. Sim. Eu tinha falta, eu sentia. Fui criado por um padrasto, mas não era a mesma coisa. Não, nada sobre. Não era. Mas assim, devido a algumas situações também. Precisa conhecer a história. Você já chegou alguma vez a falar com a sua mamãe e perguntar? Eu perguntava muito dela. E o que ela falou? Ela dizia que não conhecia, que não sabia onde ele estava. Ela nunca teve contato com ele, que ela não sabia o nome dele, porque foi muito rápido. Ela fala que a mãe do meu pai, ela tinha um pouco de condições e ela tinha um receio de a minha avó, tipo, me tomar dela. Ela me disse na época que ela tinha esse receio. Sentimento bonito até de amor, né? Sim. Depois de grande que a gente olha e fala assim, olha, mamãe, não queria me perder, eu não queria deixar. É um sentimento bonito. Sim. Mas assim, essa vida aqui, tudo que a gente conseguir resolver nela só melhora a nossa vida, independente do resultado. Sim. Tudo que a gente resolve. As coisas mal resolvidas, fica aberto, né? Sim. Não fecha. Acho que você devia conversar mais com ela um pouquinho, pegar mais informação. Isso é uma jornada aí, menina. Você é muito jovem e ele também tem que ter o privilégio de ver a filha. Uma filha assim, com esses olhos aí que brilham. Quando fala o nome dele, muito bonito isso. Olha, né? De verdade. De verdade. Que legal. Diferente, não é padrão. Você conseguiu quebrar um padrão aí, porque o padrão é o contrário. O padrão, então, quem não conheceu os pais, já teve aqui, conselheiro aqui. É de bloqueio, é de sentimento, por mais que não tente demonstrar, mas não tem como não esconder isso. E você não, você é muito leve, e quando você fala nisso, não é com amargura, nem com tristeza, apesar de tudo que você passou, que a gente sabe que não é fácil, a gente imagina Sim. que não é fácil. Sim. Mas ainda assim, que legal. Eu acho que merece um esforço aí. Você é tão guerreira, pega essa coragem dele aí e fala, vim aqui só por causa da sua coragem. Te achei. Eu vou fazer. Vai lá, vai mudar a sua vida. Vou fazer, vou procurar. Precisa resolver algumas coisas, sabe? Sim. E dá a oportunidade dele também te conhecer, independente de qualquer coisa. Talvez ele não saiba. Talvez não saiba. Isso é um choque, né? Pra ele. Talvez um choque positivo, muito bom. Sim. Principalmente porque você não vai pedir nada. Exatamente, só um abraço. Um abraço. É isso. Nossa.
Eu já tô até imaginando, quando a gente vê algo, quando a gente vê é porque já tá acontecendo aí no mundo espiritual. Eu consigo ver. Então, você merece isso, sabia? Você merece. Despertou esse mim. Você merece. Eu vou atrás. Você merece. Sabe, a gente precisa fechar uma história, fechar um ciclo. E Deus é que sabe todas as coisas. Sempre tem um motivo que a gente não conhece. Quem sabe, indo atrás, você descobre o motivo de tudo isso. Verdade. Ajudar mulheres é um deles. Isso a gente já sabe. Sim. Então, tudo isso que você passou, tudo que você sentiu, você vai conseguir ajudar outras. Hoje você é casada. Sou casada. E você tem com ele, você tem um filho com ele? Um filho, de 6 anos. Aí você tem mais 2, que um foi da primeira relacionamento, que você ficou 8 anos. Não, o primeiro foi um caso. O primeiro foi o caso e o segundo que foi o relacionamento maior. De 8 anos. Tá. Isso. Tá. Foi. O primeiro foi só um caso, eu era muito nova, eu tinha 14 anos. Me envolvi com uma pessoa... Na verdade, no meu histórico, sempre me envolvia com homens muito mais velhos. É porque... Era inconscientemente, o meu cérebro buscava o carência carência do pai. Sim, depois que a gente vai amadurecendo e buscando autoconhecimento, eu digo que toda pessoa merece na vida se autoconhecer, se autoperdoar, porque eu só consegui por conta dessa situação de eu ter buscado autoconhecimento e conseguido olhar para mim com mais amor, com mais resiliência, porque a maioria das vezes a gente se culpa muito por tudo. Sim. Ainda mais quando é mãe nova, porque a gente não tem aquela... Não tem maturidade, não tem pra ser mãe, muito jovem. Não tem... Aí repete os padrões que a mãe... E quando você vai e constrói a sua história, não, eu não vou criar meu filho assim, meu filho vai ser criado assim. Então, quando eu olho para eles e vejo o trabalho que eu tenho desenvolvido neles e que eles não serão aqueles filhos que vão dizer: a minha mãe não me ensinou, a minha mãe... Muito pelo contrário, quando você escuta de outra mãe que chega para ti e fala: olha, Liane, eu não sei o que tu tá fazendo, mas continua, porque o Gabriel, ele é um menino extraordinário, ele é muito educado, muito respeitador. Nossa, enche o coração da mãe de alegria. E eu já escutei muitas vezes, não só de uma mãe. E para essa sociedade legal que a gente vive hoje, a gente vai para as escolas e vê muita coisa errada. Então, claro que também eu agradeço muitos dos aprendizados que eu tive com a minha mãe, com meu padrasto, que eles nunca falaram palavrão na nossa casa. Eles tinham os princípios, e muitos princípios eu trouxe de lá. Agora, porque tudo que é bom a gente precisa repetir. Agora, o que não, a gente passa. Então, quando você olha para história da sua mãe, quando você olha para a sua história e o que precisa ser ajustado, e a gente ajusta no meio do caminho, a gente vai ajustando, que é o que eu tenho feito no decorrer desses anos. Tem pouco tempo, inclusive. Eu acho que tem uns 4 anos, mais ou menos, que eu passei a olhar com mais amor, assim, para minha história. Porque todo mundo falava para mim: não, você tem potencial, você tem isso, você tem aquilo, e só eu que não conseguia enxergar. É importante. Eu não conseguia ver, porque quando uma criança ela não é validada desde criança, você é capaz, você consegue, validar a criança e colocar ali nela uma semente de coragem, de resiliência, você cresce um adulto muito frustrado, um adulto que eu não tinha... A minha crença de capacidade era muito baixa. Eu não me sentia capaz de nada. Eu sempre queria me encostar em alguém. Tipo assim, não, eu vou com fulano porque fulano assim. Eu vou andar com ciclano por conta disso, porque eu não me sentia capaz o suficiente de fazer. E aí, quando eu vi que eu aprendi a declarar que eu era assim, e passei a ter uma nova visão de mim, e aí eu olhei,
com mais amor. Falei, nossa, eu sou muito capaz. Eu sou muito fera, eu sou muito boa nisso. Legal. Caraca, eu me elogio assim, bato palma, comemoro. Isso legal. Eu não fazia. E eu acredito que muita gente também não faz. Muita gente não faz, não declara, não acorda e declara que aquele dia vai ser um dia abençoado. Que você tá aqui na Terra para abençoar a vida de outras pessoas. Porque a gente não pode ser só abençoado, a gente tem que ser abençoador. Principalmente. Abençoador. Você falou duas coisas. Você falou umas coisas que eu achei interessante e eu queria te fazer uma pergunta com base nisso. Sim. Você falou que a pessoa é muito importante, a pessoa se conhecer. Você sabe que às vezes a gente ajuda muito as pessoas e não nos ajuda. Sim. Isso acontece muito, né? Aconteceu muito isso comigo. Porque a gente ajuda as pessoas e não se ajuda, né? Quando você fala se conhecer, não é possível você se conhecer totalmente se você não conseguir encontrar seu papai e saber a história. Tu acha? Nossa, você bateu forte nessa tecla, né? Porque você ainda é muito maior do que você imagina. Só que você precisa dessa base, essa ancoragem verdadeira na sua vida. Entendi. De fechar a história. Não que você tenha problema com ela, porque é muito claro que você não tem. Não. Isso é muito legal. Você não tem mesmo. Não tenho, sim. Mas isso vai te abrir possibilidades diferentes. Eu sinto muito forte que é um caminho que tem que ser buscado. Essa foi a primeira pergunta. Sim. Porque não dá para ser pleno sem a gente saber exatamente. Como que é o meu pai? Tu fala? Não, da onde você veio. Entendi. Porque você tem parte da história, mas só parte. Que no caso da minha mãe, a história da minha mãe. Eu acho que você deveria tentar conhecer essa outra parte. E como você está se aprofundando nisso, vai ajudar muita gente, eu até sugeriria para você, que fosse fazer uma visita aos seus avós. Paternos? Para saber a sua origem, não maternos. Eu já visitei já visitou? várias vezes. Tá, eu achei que você não tinha. Não, já visitei, já passei então tá. até 2 dias lá. Lá é um lugar então bem tá afastado, assim. Ótimo. Já fui. Mas que legal, mas sentiu, né, aquela energia, de onde você vem, aquela coisa. Eu conheci, inclusive, a história da minha bisavó. Uhum. Que ela era uma mulher muito forte. Que a minha mãe conta que lá, como lá tem muitas serras diferentes, muitas serras, e ele subiu e disse que tinham plantações muito grandes, que eles sempre foram pessoas muito trabalhadeiras. A minha avó era uma mulher muito forte. Então eu conheço assim pouco, porque meus avós eles falam inglês, né? Eles não falam português. Então a minha comunicação com eles sempre era um pouco curta, mas eu conseguia entender muita coisa que meu avô contava. Que legal isso. Assim. Isso foi a primeira pergunta. Sim. Foi a pergunta com uma sugestão, né? Simples. Sim. E essa sugestão, quando vem, não é. Nem pensa que sempre é de mim, não, tá? Às vezes tá. é só. Entendi. É só que vem. Entendi. Eu aprendi que tudo que vem, você não pode guardar, não. Você tem que passar, né? Eu aprendi isso essa semana. Então, isso é importante. E a outra coisa, amiga, o seu primeiro filho, né? Que você também disse que foi um romance rápido. Um caso, eu digo. Isso, um caso rápido. Não chegou nem a ser um romance, um caso rápido. Sim. E nesse caso rápido, o seu filho sabe quem é o papai? Sabe. Que bom. Sabe, ele conhece toda a história, no que caso. Bom. Mas conhece ele também ou não? Ele chegou a conhecer, ele via, mas ele nunca quis contato. Tudo bem, então ele não quis, na tudo época. Bem. Porque foi bem restringido, a minha mãe restringiu na época. Normal. E aí, mas ele não é mais vivo também, ele faleceu tem Não, mas se ele já resolveu isso, então sim. Já estava resolvido. E eu sempre perguntava dele, falei, meu filho, tu não quer conversar, tu não... Não, tem certeza que tu não sente falta? Ele, não, ele sempre disse que não. Não, mas provavelmente não. Tá. Deve ter muito de você, ele é muito resolvido com isso. Deve ter, eu tinha receio, de inclusive, de ele ter tipo um bloqueio, porque não conviveu com o pai. E ele não. Eu acho que não. Acho que ele é muito parecido com você. Eu acho que ele tem essa coisa boa que você tem. Que legal isso. Isso é muito legal. E agora, de repente, veio pra cá. E o marido? O que ele atua com o quê? O meu marido,
ele é funcionário público federal. Olha que legal. Ele, serviço público a vida toda. Tu imagina para ele vir para uma cidade extremamente empresarial. Cara, e ele, assim, em que área que ele atua? Ele é engenheiro. Tá. E aí, hoje ele está atuando nessa parte dele também, de engenharia. Mas ele vai pedir transferência. Mas eu acredito que em pouco tempo ele vai pedir as contas. Mas ele já é aposentado também. E aí ele vai entrar agora muito forte com mentorias. Porque eu acredito que ele tem uma história muito, muito linda. Ele tem 75 anos. Não sei se eu acho que tu não lembra dele. Que faz tempo, né? Batizou muitas pessoas, inclusive você que batizou ele aqui. Ele não era Glória batizado. A Deus. Glória a Deus. E aí ele tem uma história muito boa, uma história linda. E ele tem como atuar em áreas que muitas pessoas ainda não chegaram e não sabem. Então ele, como mentor, eu olho para ele com um grande potencial. Que legal. Que às vezes até eu olho com mais intensidade, com mais amor que ele mesmo. Mas ele já está decidido a começar com mentorias também. Já parou para pensar que vocês podem fazer uma coisa em conjunto? Já, só que aí eu vejo essa questão um pouco distante, porque eu vejo que o público dele é um. O que ele vai falar na mentoria dele? É sobre como ser funcionário público ou a parte de engenharia? Não, ele vai falar sobre a nova vida dele, que nunca é tarde para começar nada. Boa, isso é muito bom. Porque um cara que passou a vida toda trabalhando no serviço público e agora vai se reinventar como um empresário. Muito ele legal. fez recentemente, inclusive, os Legendários. Não sei se você já fez os Legendários, mas ele subiu a montanha com 74 anos. Como ele voltou? Ele voltou transformado. Ele bebia há 40 anos. Cerveja, né? Parou de beber? Parou de beber. Aceitou Jesus. Glória então, a Deus. ele teve uma transformação grandiosa na vida dele, na nossa vida, Glória porque a Deus. impactou com todo certeza mundo, não? Impacta a família inteira. A família toda. Glória a Deus. E ele era daquele de barzinho mesmo, de todo dia. Meio-dia e de noite. Meio-dia e de noite. Não era a cerveja que fazia mal, que era algo ruim. Ambiente. Mas o ambiente que ele estava e o tempo que ele perdia lá, que ele poderia estar conosco. De passar 2 horas no bar, sentado, podendo estar conosco em casa. Isso é muito bom fazer um podcast com ele. Ele vai Quero fazer. tudo isso. Ele vai fazer. Porque, na verdade, que bom que ele conseguiu ver isso rápido e agora usar melhor o tempo dele. Sim. Não faz sentido nenhum usar o tempo, porque bar, né, boteco é o seguinte, é a mesma conversa, é a mesma coisa, não tem nada que acrescenta. Sim. Não acrescenta nada Sim. em você. E tem que usar o tempo com sabedoria, até por Sim. conta da idade. Então ele tem que usar com sabedoria agora. Tem que ser feliz, usar para a família, para os filhos, para ajudar outras pessoas, para essa conexão que ele começou com Deus aí, para deixar ela mais forte. É isso. Sim. Que é isso que vai fazer continuar o legado. E você é muito legal, ajudando as pessoas a não continuar o padrão. Você sabe que isso é muito comum, as pessoas seguirem o padrão da família? Ou segue o padrão exatamente como foi, ou totalmente contrário, porque ficou tão mal com aquilo que aconteceu na família que ela muda completamente. Já viu isso também? Sim, já. Que Que vai é o ao oposto. extremo, né? Hã? Que vai ao extremo. Vai, porque ela achou tão ruim aquela experiência que ela teve, que é completamente o contrário, que também é ruim. Sim. Então a pessoa tem que descobrir o caminho dela e fazer o caminho dela, trilhar o caminho dela. Que cada um de nós tem o nosso caminho. A gente não tem que seguir dos nossos pais nem nada. A única coisa que a gente precisa é, claro, honrar pai e mãe, mas trazer todos os bons ensinamentos. É o que você falou, que você pegou. Sim. Então isso é bom. Os princípios. E passar, né, os princípios, as coisas boas. Como você falou, não fala palavrão, essas coisas legais. E depois incluir a sua essência, né? O seu caminho nele. Isso faz toda a diferença. As pessoas às vezes querem repetir padrões.
ou que ela teve na família, ou às vezes repete padrão até de outro, sabia? Ela vê uma pessoa fazendo uma coisa interessante e fala, achei isso interessante, vou fazer. Mas sem conhecimento, sem saber o resultado que vai ter, e às vezes não é tão bom quanto se ela se desenvolver, né, para isso. É isso que você quer ensinar, ajudar? Ela se desenvolver. Sim. Ela se desenvolver e ver que é possível ela criar uma família, uma sequência de um jeito totalmente diferente do que ela pegou. Sim. Eu ensino muitas mulheres que já passaram, né, pela minha vida, que eu olhava para elas e via que elas estavam repetindo o que a mãe, o que a avó fazia. Vamos ser mais claros nos exemplos. Uma moça que trabalhou muito tempo comigo, ela tinha uma agressividade e um estresse ao extremo. E aí eu sentei para conversar com ela. Vamos sentar, vamos conversar. Aí a gente tem que investigar, porque toda árvore ela precisa ser tratada na raiz. E isso não tem como você olhar para uma árvore que está dando frutos e saber que ela foi tratada ali na raiz para dar bons frutos. Então, eu investigo. Porque, às vezes, não é nem repetição de padrão, às vezes são crenças também que a pessoa tem. Então, cada pessoa a gente trata com uma individualidade, com as suas individualidades. E aí, a gente passou a tratar e ela tinha um problema sério com o pai. Ela não perdoava o pai, porque o pai meio que abandonou, mesmo estando em casa, porque não tem aquele pai que também... Muitos. Pai que é presente fisicamente, mas almaticamente não. É como se não nem existisse. Então, ela tinha um problema muito sério com o pai. Então, ela repetiu as mesmas atitudes de raiva da mãe dela. Aí, eu passei a olhar para ela e a gente conversou e a gente resolveu. Falei, olha, você hoje é uma mulher, você não é mais aquela criança. E aí, a gente coloca para fora, a gente trata. E hoje, ela vive totalmente diferente. Aquele simples momento de cura ali que ela precisou para seguir a vida dela, porque ela estava trazendo para o relacionamento dela, e ela estava tendo um relacionamento muito conturbador com o esposo, porque ela estava repetindo os mesmos padrões da mãe dela, e ela achava que o marido dela ia abandonar ela. Inconscientemente. Ela nem sabia por que ela agia daquele jeito. Teve uma vez que ela ficou até possessa. Ficou possessa porque ele não fez uma coisa que ela queria, e aí ela tinha aquele sentimento de abandono muito forte dentro dela, e ela tinha a ira muito forte. Então, claro que a gente trata também, tem muitos casos que a gente precisa tratar espiritualmente, e aí a gente fez todo um processo com ela, e hoje, para a honra e glória do Senhor, porque a honra sempre será dele, hoje ela vive uma vida muito tranquila, conseguiu engravidar, que ela não estava conseguindo, e ela estava querendo muito, e ela estava focando tanto naquilo que estava fazendo mal para ela. Na época, ela até descobriu um mioma muito grande, depois que a gente fez esse processo de cura, porque tem muitas coisas que aparecem no nosso corpo, que é devido aos nossos sentimentos e ações, que nós somos assintomáticos. E aí, quando ela descobriu isso, depois que a gente tratou e curou ela, até esse mioma sumiu. Engravidou. O médico disse que era impossível ela engravidar. Aí eu repito a frase. Eu repito a frase do meu filho: nada é impossível para Deus. E ela engravidou. Teve a filhinha dela, que é o amor da vida dela, vive bem com o marido dela, só por uma quebra de repetição de padrão, que ela estava repetindo, que não era dela. E é inconsciente, né? Muitas repetições. E liberou a mãe dela também. E liberou a mãe dela dessa situação, porque às vezes a gente carrega um peso dos nossos pais que não são nossos. A gente já tem os nossos, né, para carregar, e aí a gente traz aquela bagagem toda dos nossos pais e acaba refletindo na nossa vida. Tem muita gente que carrega os problemas do mundo. Isso. O problema de todo mundo ele carrega. Aí os deles mesmo, os problemas que ela tem, essa pessoa, ela não resolve, não consegue, porque ela está tão atarefada, tão preocupada com tanta carga, com tanto peso que não é dela, que os dela ela não consegue resolver. Tinha uma coisa que você citou na primeira pergunta, que tu falou assim,
que muitas vezes você se conhece todo mundo, mas não se conhece. Faz para todo mundo e não faz para você. Eu já fui uma fazedora, uma faz tudo, uma topa tudo, uma palpa toda a obra. Eu já fui uma dessa. E eu achava que aquilo era o meu diferencial, sendo que no fundo a única coisa que eu queria era a aceitação das pessoas. Eu vou fazer porque a pessoa vai me amar. Então, eu tinha uma busca incansável de se sentir aceita, de me sentir amada pelas pessoas. E eu fazia o quê? Ficava fazendo, me oferecendo. Às vezes, deixava de fazer uma coisa para mim, que é me beneficiar para beneficiar o outro. E eu não sabia dizer não. Então, é horrível, né? Nossa, quando eu aprendi a dizer não, no começo é difícil para uma fazedora. É bem difícil. Para uma fazedora é difícil você dizer não. Mas quando eu aprendi a dizer não, eu me libertei. Comecei a me libertar. E eu conseguia alavancar tantas pessoas. Por isso que eu te falo que eu já faço esse papel de mentora já tem muito tempo. Muitas pessoas passaram pela minha... na verdade... Eu sempre tive isso comigo. Eu acho, não sei de onde que veio isso, mas eu sempre tive assim um pensamento. Poxa, se a pessoa que trabalha comigo sair do mesmo jeito, então eu não fui quem eu deveria ser na vida dessa pessoa. Então todas as pessoas que passaram pela minha vida, elas saíram melhores do que elas entraram. Então eu já tinha isso já uns anos atrás, antes de me converter e tudo. E aí, quando eu passei a entender sobre honra, princípios, muitas coisas, autoconhecimento, eu falei, cara, eu já faço isso tanto tempo e aquilo ali pra mim me deu um conforto assim tão grande que eu falei, cara, é isso que eu tenho que fazer. Eu já fazia, vou fazer e vou continuar fazendo. Boa. E aí, quando me fizeram aquela pergunta, o que você faz que você gosta muito e que você faria de graça? Eu falei, é fácil. Para mim foi fácil. Eu falei, então é isso. E eu aprendi a transbordar também algo... Eu achava que as pessoas não se importavam com a história, com a sua história. Mas quando você transborda algo, quando você compartilha algo que você conseguiu vencer, isso dá um gás na pessoa que está passando por uma situação bem difícil que eu tenho transbordado. Claro que a gente não chega já contando essa história para qualquer pessoa. Não. A gente tem que ter um filtro. Mas por onde eu tenho andado, por onde eu tenho passado, eu tenho pedido do Senhor. Senhor, para quem que o Senhor quer que eu fale hoje? Pra quem é a pessoa que precisa me ouvir hoje? Para quem que eu tenho que abrir a boca hoje? Me usa. E isso também foi algo libertador, porque quando tu começa a ter novos pensamentos, novos lugares, novas experiências, a tua maturidade ela cresce de uma forma assim extraordinária. Eu aqui nesse momento, nesse podcast, eu nunca me sentiria capaz de estar aqui. Eu ia ficar nervosa. Inclusive, hoje eu achei que eu ia ficar nervosa. E eu tô super tranquila. Isso aqui... Mas tá muito gostoso. Isso aqui não é um bicho de 7 cabeças. E às vezes a gente acaba transformando um copo de água num furacão que sai tudo, né? Isso. E eu tinha esse hábito de não me sentir capaz de muitas coisas. E hoje, quando eu olho pra minha história, eu, caraca, será que tem muitas pessoas que não conseguiriam passar nem pela metade do que eu passei. E eu tô aqui. E eu tô aqui por um propósito, porque eu escapei da morte 2 vezes. Então, eu entendi que Deus tem um propósito na minha vida e que ele precisa ser cumprido. Mesmo que eu não queira, ele vai ser cumprido. Então, eu sendo consciente disso, eu tô aqui para isso. É para edificar a vida de muitas mulheres que precisam ouvir a minha história. Qual o seu Instagram? @Leane Carramilo. Leane Carramilo é assim, é L-E de Li. Então, L-E-A-N-E. E depois Carramilo. É C-A-R-R-A-M-I-L-O.
Carramilo. Muito bom, que nome chique. É, do meu marido. Os dois são chiques. Né? O meu de Liane e o dele de Carramilo. Muito diferente. Eu nunca vi uma Liane assim. Nunca vi. Você já viu alguma, não, né? Eu vi uma... Não, com 2 E, não. Então. Já vi com E. Então, mas não, aí um E é normal. Exclusividade pra mim. Com 2 E eu achei muito legal. E tu acredita que o meu nome era pra ser Leane, só com E. Só que o escrivão errou. O escrivão botou mais um E lá. E minha mãe não viu, ficou Leane. Ainda bem, né, que ele errou. Tem erros que... mas ficou muito bom. Ficou muito bom. Aí tinha um cara que chamava K. Carlos. K. Carlos. Eu falei, K. Carlos? Eu falei assim, seu pai era gago? Eu falei, você é gago? Ele falou, não, meu pai que era. Puxa. Mas aí o cara também foi... Ah, tá, piada. Já depois o escrivão não percebeu. Não, mas escrivão tem cada uma que a gente vê, né? Nossa, tem cada uma. Uma vez eu vi um nome, aqui esses nomes que a gente vê, às vezes, falam de gozação, né? Nomes que existem mesmo, mas... Sim. Aí tinha um que era... O nome da pessoa era 1, 2, 3 de Oliveira 4. Meu Deus, sério? Que nome? Pelo menos. Gente. Que absurdo, né? Absurdo. Meu Deus. Mas é assim, mas eu gostei mudar muito, meu nome quando mas eu gostei muito do seu nome, de verdade, ficou muito bom. Agora, Liane. É o seguinte. Algumas perguntas muito importantes. Eu costumo fazer elas no começo. E eu não sei porque ficou pro fim o seu. Não sei. Eita. Alguma coisa especial. Então vamos lá. Liane, quem é você? Muito fácil. Liane é a imagem e semelhança de Deus. E eu sou mãe. Depois disso, eu sou mãe de 3 meninos. Sou esposa do Edson. E sou essa mulher aqui que eu tenho orgulho. Eu tenho muito orgulho de mim. Se fosse em outra época, eu não falaria assim de mim. E hoje eu falo com muito orgulho que eu sou essa mulher forte, corajosa, resiliente. E eu sou uma mulher que busca incansavelmente mudar as histórias de outras mulheres. Porque aquilo que não fizeram comigo lá atrás... Assim, ninguém nunca segurou na minha mão para me ensinar nada. Eu tive que aprender sozinha. Então, eu olho hoje com tanto amor para isso, com tanta resiliência, que eu falo, não, eu preciso... É isso que te trouxe aqui. Eu preciso abrir minha boca. Eu preciso fazer e falar. Então, eu sou Liane, imagem e semelhança de Deus. Muito bom. Você falou, é muito fácil. Sabia que para a maioria das pessoas não é fácil? Sabia disso? Sim. Que é difícil. É difícil mesmo. A pessoa não consegue se enxergar e nem ver. Então, agora que você já falou quem você é, agora o que você faz? Hoje você ajuda mulheres, né, mentora? O que você faz? Hoje eu sou mentora de mulheres e ajudo mulheres comuns a se transformarem em mulheres extraordinárias, mulheres com história forte. Porque... eu consegui usar a minha dor para ajudar outras mulheres. E quantas outras mulheres estão esperando que a Dona Maria, a Dona Marta abram a boca e falem, conte suas histórias? Porque tem muitas mulheres que não se sentem capazes, que acham sua história muito fraca, sua história de muita dor. Mas às vezes é aquela história, às vezes é aquela experiência que vai ajudar outras mulheres. Então, eu gosto de trazer essa consciência para as mulheres, que elas são, sim, capazes e que nós nascemos para ser ouvidas e que nossas palavras têm poder. Nós nascemos para ser ouvidas e nossas palavras têm poder. Com certeza, muito bom. Agora, o que te trouxe aqui, Liane? Você fala aqui no podcast? Aqui, onde você sentiu a pergunta? Pode ser no momento atual da sua vida, pode ser no conselheiro, pode ser no podcast. Onde você sentiu? Eu vou falar onde eu estou hoje. Em 2022, eu pisei aqui em Alphaville. E eu andei por essa cidade e eu olhei, nossa, que cidade bonita. Achei bonita assim a cidade. E aí eu fui embora. Só isso. E aí eu senti tão forte de vir fazer o método IP com o Pablo,
Mas no dia que eu pisei os pés junto com meu marido aqui, eu escutei no meu ouvido, você vai morar aqui. E eu fiquei em choque. Eu falei, eu vou morar aqui? Nossa, a cidade é bonita. Mas eu não conseguia me ver morando aqui. E aí, depois eu tô aqui. Depois de um tempo eu tô aqui. E aí, sabe o que veio na minha memória? Que eu desejava morar aqui. Eu olhava as propagandas, eu olhava propaganda de empresários que moravam aqui. Só que realmente o que me trouxe aqui nesse lugar foi o reino. Porque há muito tempo eu já faço parte de um ministério, participava de um ministério. E a gente que frequenta igreja, eu servia também, a gente se sente que nós somos íntimos de Deus. Mas quando você conhece o reino, é outra atmosfera. Então eu senti uma frequência tão grande que foi mais forte do que eu. Então quando eu cheguei aqui, que eu pisei os pés, que eu já estava morando aqui, eu entendi que eu fui atraída pelo reino. Porque não tem outra coisa, não tem esse negócio, eu vim fazer dinheiro. Dinheiro tu faz onde tu tiver. É isso mesmo. Eu fui atraída pelo reino e parece que eu estava buscando dentro de mim algo que não estava faltando uma peça aqui para se encaixar aqui no meu coração. Estava conversando com uma amiga ali. Mas falando, agora encaixou, porque dá para ver. Encaixou. E aí caraca, a gente pensa que é algo assim tão difícil, mas quando a gente faz, nossa, era só isso. Foi igual o meu evento, quando eu fiz. Quando eu fiz, meu Deus, era só isso. Vou fazer um aqui agora. Ai. Aí depois eu quero falar essa mesma frase. Era só isso. Vai ser só isso. Você vai ver. Sim. E aonde você quer chegar, Liane? Eu quero chegar em lugares que eu nunca imaginei pisar. Na verdade, eu sempre sonhei alto. Eu fui uma criança que sempre profetizava coisas grandiosas. Quem me lembrou disso, inclusive, foi a minha irmã. Ela falava que eu falava, olha, minha casa vai ser assim, eu vou ser assim, nananã. E eu nem lembrava. Então, aonde eu quero chegar... Nossa, com licença aí, pessoal, que... um alarme aqui. Aonde eu quero chegar é chegar lá chegar lá no céu e Deus olhar para mim e falar que tem muito orgulho do que eu fiz aqui na terra. É lá que eu quero chegar. Mas falando terrenamente, né? Que nós estamos falando aqui no mundo físico, humano, eu quero ser uma mulher próspera em todas as áreas da minha vida. Em todas. De realmente ajudar. Eu amo ajudar as famílias. Então, só o fato de eu conseguir alcançar muitas famílias, para mim isso já vai valer muito aqui. Mas eu quero chegar também até a última alma. Glória a Deus. Quero chegar até a última alma e poder ter a oportunidade de chegar lá no céu e Deus olhar para mim e falar que eu tô cheia de pedras na minha coroa, de muitas almas e vidas que eu alcancei estando aqui na terra. Legal. Interessante você ter falado que o que você quer é prosperidade em todas as áreas. O nome desse movimento que eu faço com os conselheiros tem um título e o subtítulo, cada evento tem um subtítulo. Mas sempre ligado... Prosperidade. O nome, inclusive, é Prosperidade Exponencial. Olha, que nome elegante, né? Porque tem a ver com tudo que eu acredito. Porque é sobre isso. Deus é próspero em tudo. Ele quer que nós sejamos prósperos em todas as áreas. Então, para mim, é o fator assim, motriz que as pessoas precisam entender essa importância de prosperar. E prosperar em todas as áreas, porque muita gente acha que prosperidade é só dinheiro. E dinheiro é uma das últimas coisas. Exatamente. Que é só consequência do que você faz. Então, sim, bem legal, que legal, muito bom você falar isso. Quantos habitantes tinha na sua cidade? Nossa, eu acho que já deve ter 1 milhão. Grande assim? Não, 1 milhão não. Meu filho falou um dia desse pra mim, eu acho que não lembro. 500 mil, eu acho, não sei. Agora buguei, mas meu filho, recentemente a gente até pesquisou pra E tem saber. muita gente que vem de fora, né?
Eu acho que é uns 800 e poucos mil. Tá. Porque também tem muita gente que vem de fora, né? Você vê, sua própria mãe veio. E agora os venezuelanos, né? Tem muitos venezuelanos, vieram bastante. Tem muita gente de fora. Lá tem sedes do exército, muita gente de fora também. Que interessante. É pequena a cidade, uma cidade bem tranquila, né? Em comparação à cidade grande. Apesar que aqui em Alphaville você sabe que é um dos lugares mais sossegados que tem, né? Sabe disso, né? Sério? Sabia não. Pode sair à noite com o celular na mão, com carteira de dinheiro. Sim. Entendi nessa Tranquilo. parte. Não, Tranquilo. aqui lá na minha Mas cidade não saia de Alphaville e faça a mesma coisa, tá? Entendi. Para outras cidades próximas já não é assim. Entendi. Alphaville a segurança aqui é bem boa. E as pessoas não têm preocupação, porque eles sabem, não tem muita saída, né? Então, se ele fizer alguma coisa aqui dentro, ele vai ser pego antes de sair da cidade. Então, legal, né? Bom saber. Então, aqui é muito seguro. Um dos lugares mais seguros. Olha que massa. Brasil. Então, eu tô no melhor lugar, na melhor cidade. Aqui você pode ficar tranquila, de verdade. Pode deixar o carro na rua, não vai ser roubado. Tranquilo. Diferente de outros lugares. À noite, você vai ver à noite direto, o pessoal andando com mala, com bolsa. Tranquilo, sem problema. Legal. Isso é muito bom, né? É, muito bom. Tá, e qual a idade dos filhos? Eu tenho um filho de 19, um de 15 e um de 6 anos. Todos são meninos. Que legal, uma idade bem... uma idade bem separadinha, assim, né? Deu tempo de cuidar bem de cada um antes do outro vir. Isso, do mais velho do meio dá 4 anos e do meio para o mais novo dá 9 anos. Deu 9 para o último? Isso, 9 anos. Como foi engravidar essa última? Esperava já ou não esperava? Ele foi planejado. Ah, que legal. Ele foi planejado e quando ele veio, nossa, ele me ensinou a ser mãe. Literalmente, em todas as áreas que você pode imaginar, ele me ensinou. Na verdade, essa maternidade me ensinou, porque eu busquei conhecimento para ser mãe, e antes não tinha. E você hoje não tinha nem idade, quanto mais maturidade, e né? na outra, com um relacionamento assim, bem conturbado, eu não consegui maternar assim, com amor, como eu maternei com o último. Então. Deus é bom, né? Até porque, inclusive, eu senti tudo o que as mulheres relatam pós-parto. Porque nos 2 primeiros eu não tive essa questão de dor nos seios para amamentar. Eu não sentia meu útero contrair quando estava dando de mamar. Bebê acordando. Nossa, com ele eu tive tudo isso. Tudo. É porque agora foi a hora de você realmente ser mãe, né? Isso, então foi... E ele veio prematuro, veio de 7 meses. Olha. Ele me... Deu um susto. Ele me deu um susto e teve que buscar uma nova versão também minha, porque a questão do sono, ele tinha refluxo, então eu quase não conseguia dormir. E ele veio na pandemia também. Ele veio na pandemia, ele é de 2020, e eu tive que ficar em casa com ele. E foi muito bom, foi muito gostoso. Eu tenho saudade de um bebê, assim, eu olho, assim, hoje para uma criança e eu sei exatamente o que ela precisa. E isso, para mim, é maravilhoso, muito que eu consegui dar. E a questão que eu estava falando, que eu falei no começo sobre auto-perdão, eu me culpava muito por conta da criação dos meus outros 2 filhos. Criação não, né? A parte de treinamento deles e educação, porque... eu não consegui dar aquilo que eu dei para o pequeno, mas foi quando eu parei, que nem eu disse, né? Eu me converti e passei a ensinar muito sobre valores para eles e passei a dar o meu melhor. Eu falei, tá, vamos esquecer o passado. Boa. E vamos focar hoje. O que eu posso oferecer hoje para eles? Parabéns. Para que eles olhem para mim com mais amor e que eles vejam que aquela antiga versão minha não existe mais e que hoje eu sou uma mulher restaurada e uma mãe diferente, uma mãe que eles podem confiar. E é exatamente assim hoje. Meus filhos, eles são muito abertos comigo, muito abertos. Até o meu mais velho, que ele não foi criado comigo. Eu, quando casei com o meu primeiro casamento, ele tinha 1 ano. E aí a minha mãe não deixou eu levar ele. E foi aquela situação, então ele morou com ela. E quando ele tinha que resolver alguma situação que eu precisava ir em escola, resolver BO,
quando ele passou por várias situações difíceis, inclusive ele até quase perde na verdade, ele quase perde um testículo dele. Tudo ele comunicava a mim. Ele tem uma confiança em mim que eu ficava assim, cara, apesar de eu não ter sido Estado tão presente. próxima e estando próxima dele, mas eu consegui entregar o melhor para ele, e ele olha para mim assim, ele olha com esse amor e com essa resiliência, ele sabe que eu dei o melhor que eu pude, e hoje eu dou o melhor que eu posso todos os dias para eles. Muito bom. Ó, então a gente vai fazer assim, vamos ajudar as pessoas que estão aí atrás da câmera? Bora. Vamos? Vamos. Então a gente vai fazer o seguinte, você vai falar para as mulheres que na sua vida tem padrões que repetem. Sim, tá bom? Então bom. a gente vai ajudar as pessoas. Você vai falar para elas o seguinte, você vai falar, olha, 3 coisas que você não pode fazer. Não pode, não é o que pode. 3 coisas que você não pode. Imagina a mulher que está repetindo algum padrão ruim, que você conhece vários. Sim. Fala, ó, 3 coisas que você não pode fazer. Tá. Só para te ajudar essa pessoa que está perdida, que ainda não vai te achar, mas depois ela vai te achar. Vai. Que é Liane, com 2 Es, Milo. Carramilo, com 2 R's. Isso. 3 coisas que eu falaria para você, mulher que está me assistindo. Eu falaria para você não repetir as dores que você sentiu na sua infância, na infância dos seus filhos, no maternar. Isso foi algo que afastou o meu filho do meio. Ele afastou de mim por eu repetir um comportamento. Qual é o comportamento? A agressividade de você ser grossa com seu filho e você não entender o lado dele. O perfeccionismo é outra coisa que me foi exigido muito quando criança. Eu era muito exigida. E quando eu como adulta, em tudo que eu ia fazer, eu colocava um defeito. E eu descobri que era o perfeccionismo. E ele atrapalha muito, porque por conta disso eu deixei de viver muitas coisas. E hoje, quando eu tiver que fazer algo, eu vou lá e faço. Não espero ficar perfeito para fazer, porque isso é um padrão que a gente repete. Porque quando a gente é criança, lembra que a gente falou sobre raiz. Então, tem muitas coisas que precisam ser tratadas dentro da gente, só que tem que ser escavado. E quando eu descobri isso, não repeti mais. Então, não seja perfeccionista. Bom. Não seja. Quando você tiver que fazer uma coisa, vai lá e faça. E não desconte, falando de agressividade, não desconte sua raiva no seu esposo, nos seus filhos, porque eles não têm culpa nenhuma. Não tem culpa nenhuma do que está acontecendo ali contigo. A gente tem que parar, respirar. Na hora que, de repente, às vezes o teu filho vai te responder numa hora que você tá com aquele sangue, porque a gente, mulher, a gente tem aqueles nossos momentos, e aí quando o seu filho te respondeu, o seu marido, você dá uma pausa de 10 segundos, que é muito difícil, mas dá pra gente fazer pausa por 10 segundos, e aí você responde, porque na hora a gente vai responder com muita raiva, e às vezes não, sempre. As palavras, elas machucam muito mais do que um golpe, um tapa, porque você vai agredir seu filho e aí aquilo ali ele esquece, mas uma palavra que você jogou na direção dele, lançou na direção dele, é algo que machuca o coração dele. E a outra coisa que eu quero, para não cometer, né? Não cometer? Isso. Assim, que você não cometa é ignorar o sentimento dos seus filhos, os seus sentimentos e os sentimentos das pessoas próximas, porque a gente tende a ignorar o sentimento de um filho, um sentimento do nosso esposo e até os nossos próprios. Você acha, às vezes, se sente culpada de não se abraçar, de não se entender, e isso eu passei muito. Eu achava que eu não podia ser frágil, eu achava que eu não podia chorar, porque isso ia mostrar que eu estava com fraqueza. Mas sim, a gente precisa chorar, porque a gente precisa colocar para fora. Tem vezes que às vezes tu precisa, sabe até o quê? Gritar.
você passou por uma raiva, passou por uma situação, você vai lá e grita, bota pra fora. Grita. Não se reprima. Isso é algo que eu vivi muito. Me reprimi os meus sentimentos e às vezes até reprimi os sentimentos dos meus filhos. Por isso que hoje eu gosto de bater nessa tecla. Não repita os padrões que você vive, porque isso vai gerar um estrago muito grande para você e para quem você ama. Muito bom. 3 dicas importantes. Uma foi: não repita os padrões. Outra, nunca prive aí os sentimentos de quem você gosta. Né? Isso, perfeccionismo. A outra, perfeccionismo. Esquece isso. Não faz nenhum sentido ser perfeccionista nesse mundo. Isso é uma praga, viu? Isso é uma praga. Porque você não acaba nunca. Eu repetia muito isso. A gente não acaba nunca, né? Quando a gente é perfeccionista, né? Na verdade, eu falei que não descontar a raiva na hora de ter um pouquinho de dar uma pausa. Paciência, né? Paciência. Respirar. Pra gente que foi criada assim com os pais, né? Bem rígidos, é difícil, mas difícil. A gente mas consegue. Tem que aprender. Claro que consegue. Consegue. Foi muito bom. Agora a gente vai fazer o contrário. Vamos ajudar mais. Tá muito bom você ajudando. Então vamos dar 3 dicas importantes que você deve fazer. Quando você sente que está fazendo alguma coisa errada, que sua vida não está boa, que você anda descontando nos seus filhos coisa que eles não têm nem culpa, que você vem repetindo algum padrão que você teve na infância. O que você deve fazer para melhorar isso? 3 dicas importantes. Deve fazer. O primeiro, que é para mim, isso é o princípio de tudo, é você amar mais, mesmo quando está doendo, mesmo quando você está irritada, mesmo quando você não sente que você não quer, mas lembra que o outro não tem culpa daquilo que você está vivendo, então você abraçar, amar mais, dar amor mesmo, abraçar, mesmo o abraço, ele libera um sentimento tão bom, acho que é o sentimento de ocitocina, né? Então abrace mais seus filhos, abrace mais o seu esposo, abrace mais sua mãe, se você mora com a sua mãe, com a sua irmã, independente de quem seja, mas abrace mais, ame mais, se permita mais, isso é algo que precisa ser, às vezes, um abraço muda tudo. Isso eu vivi muito na pele, eu gosto de falar disso, eu gosto de falar sempre daquilo que eu já vivi muito. Então, muitos abraços já foram cura, não só para mim, mas para muitas pessoas. Abraçar. E eu gosto muito a segunda dica é o V0. O que é o V0? É você realmente dar atenção naquele momento, porque hoje nós estamos aqui, nessa era aqui digital, que o teu filho tá falando, meu filho, tá bom, beijo, tá bom. Aí o teu marido tá falando, sim, tá bom. Então, isso aqui, fala assim, um brinquedinho do mal, você coloca ele e você olha nos olhos de quem tá falando contigo. Você olha nos olhos do seu filho, nos olhos do seu marido e dá atenção plena, que é o chamado V0. Você dá atenção plena para quem você ama, porque isso faz muita diferença. Porque é tão ruim, né? Você tá conversando com alguém e a pessoa no celular, a pessoa não fingindo que tá te ouvindo e não tá te ouvindo. Então, isso é um erro que precisa ser banido. Então, faça mais, V0. Dê atenção plena ao seu filho, ao seu marido, sua mãe, a quem você ama. E a terceira dica que eu dou é ore muito, ore mais. Falar, eu não gosto de orar, eu não sei orar. Eu também não sabia orar. Mas a oração, ela faz com que você sinta algo que ninguém e nada vai trazer no teu coração. Porque só o fato de você acordar e declarar, não sei orar, beleza. Então declara, hoje vai ser um dia extraordinário. Declara todos os dias como é que vai ser a sua vida. Isso tem feito uma mudança tão grande, extraordinária, que eu acordo assim. Por isso que às vezes as pessoas olham para mim e falam assim, nossa, tu sempre tá muito de bem com a vida, nossa, isso não te machuca mais, isso, porque eu aprendi que eu sou a responsável pela minha vida e por tudo aquilo que eu quero viver. Então, todos os dias eu tenho uma responsabilidade de declarar que aquele dia vai ser um dia incrível. Vai acontecer algumas coisas aí pelo caminho? Vai. Mas você é responsável pela sua vida. Você não é que você vai fazer vista grossa, não.
mas você vai aprender a olhar com mais amor, com mais carinho para as situações. E você vai olhar e vai lembrar que de manhã, quando você acordou, você declarou que o seu ia ser incrível. Então, ore, declare e viva o melhor e o extraordinário na sua vida. Muito bom, né, gente? Muito bom, belas dicas, vai ajudar muita gente. Sim. E agora, você falou que estava com quantos anos mesmo? Tenho 34. Muito jovem, nossa. Então a gente vai mudar um pouquinho, já que você já desbloqueou no podcast, já está tranquila. Agora você vai ser a podcaster. Sério? Que você legal. Você vai fazer a pergunta para mim agora. Aproveita um cara de 61 anos. Nossa, você tem 61 anos? 61. Caraca, não parece. Eu tenho Parabéns. Eu tenho neto de 14 já. Meu Deus. Sou casado há 38, mais de 40 anos. Bênção. Emerson. Vida maravilhosa. Então aproveita. Você é extraordinário, adorei. Como foi desbloquear? Na verdade, você sempre teve essa comunicação clara, aberta, ou você precisou passar por muitos processos para chegar até onde você está hoje? Você diz nessa relação de conversa mesmo? Isso. Essa fluidez. Eu sempre tive muita conexão com pessoas. Eu sempre entendi a importância das pessoas. Então, por todo lugar que eu passei, eu sempre me comuniquei. Mas sempre minha comunicação nunca foi preocupada em passar alguma coisa de mim. Não era sobre mim. Era sobre quem está do outro lado. Então, minha comunicação sempre é muito mais sobre você. E se eu puder colaborar de alguma forma com as minhas experiências, vai ser uma honra e um privilégio. Isso me faz muito feliz. Isso é um dos propósitos que Deus tem na minha vida e sempre teve. E é sobre isso. Então, não é uma coisa treinada, não é uma coisa que eu busco em lugar nenhum. Eu só deixo fluir, porque Deus sabe todas as coisas. E Ele coloca a gente no lugar. Ele não espera você estar preparado para uma coisa ou para outra, né? Ele te pega no caminho. Quando Ele sente você, que você pode ser, mesmo que seja um improvável para aquilo, quando Ele sente que você está com o coração puro, que tem algo que faz sentido para alguém, Ele te usa. E eu só deixo ser usado. Eu não me privo de fazer o que eu sinto no coração. E eu não sigo mais o meu raciocínio, a minha lógica, a minha inteligência terrena. Estou nem aí para ela. Ela está aqui porque é necessário e eu uso ela quando eu preciso. Mas aqui eu não estou atrás disso. Eu estou aqui pleno com você. Porque realmente é isso que faz sentido. Eu estou aqui para te servir e para conhecer sua história. E você me surpreendeu com a sua história. Achei muito bonita, principalmente quando é muito claro que você realmente vive isso e que você passou algumas coisas e que realmente você passou. Sim. Já é passado. É muito claro isso. Verdade. Você é uma mulher muito decidida, sabe exatamente o que é. Isso é muito legal. Isso é muito legal. Me surpreendeu também quando você falou do seu pai, a forma que você falou. Eu não vi tristeza, eu não vi rancor, eu não vi bloqueio, eu não vi nada. Eu vi talvez um pouquinho de Deus no seu olhar. Eu vi amor no seu olhar. É bonito, gostei do que eu vi, fiquei muito contente. E é sobre isso. Então eu não tenho assim, eu não me preparei, não é desde quando. Eu fiquei 25 anos da minha vida sem fazer nada, só cuidando da família. Eu abandonei os negócios para ficar com a família. Talvez você não saiba disso. Que legal. E o Papai do Céu me tirou de lá onde eu estava. Uma vida maravilhosa, só vivendo com a família, para vir para cá, porque realmente ele tem alguma coisa para mim. Quer dizer, uma delas até é essa, mas tem muito mais. Você é de onde? Eu sou de Caraguá, litoral norte de São Paulo, praia. Ah, tá, São Via Paulo. na praia. Eita, coisa boa. Só com a família, vivendo bem, corrigindo tudo que eu fiz de errado lá atrás, ajustando, melhorando a vida, aprendendo a viver. E aí Papai do Céu falou, já
já aproveitou muito. Vem para cá. Já curtiu, né? Me trouxe para cá justamente porque tem pessoas que precisam do que a gente tem. Todos nós temos muito a entregar. E está um momento urgente. Você consegue sentir que está um momento de urgência, que Deus está precisando levantar o maior número de pessoas? Sim, está mesmo. Eu sinto que o meu chamado tem a ver, não é simplesmente ajudar pessoas. Eu sinto que é muito maior. Eu sinto que o meu chamado é sobre levantar pessoas que vão levantar outras pessoas. Sim. Não é sobre a individualidade. Sim. Então, por isso que eu acredito de verdade que eu estou aqui, que tem um propósito dele muito maior, muito grande, e que eu só sou os braços dele nessa parte, ou a boca, às vezes, o ouvido, só usado por Deus mesmo para cumprir o propósito dele aqui. Então, eu sou só uma pecinha. E não tem nada de treino, de especial, de nada. Tem coração de verdade, tem sentimento de verdade, tem gostado do que faz. Eu fico aqui de manhã, pode ir até a hora que for, feliz. Às vezes, hoje eu ainda dei uma beliscadinha ali aquela hora, mas normalmente às vezes eu nem como. E não sinto falta, porque eu tenho prazer mesmo de estar aqui. Eu não faço isso aqui para mim não é peso. A minha terça-feira eu dedico a isso. Então ela está entregue a servir mesmo aqui. É uma honra e é um prazer, principalmente quando tem pessoas como você que tem essa luz que você trouxe aqui, que ficou muito claro, que você encontrou uma coisa muito rara, rápida, e você não está querendo nem saber. Ficou muito claro que você abandonou o perfeccionismo. Você não está nem aí, você já quer fazer o que tem que fazer, você pode ajudar muita gente, é sobre isso. E no caminho, se tiver que ajustar, você vai ajustando e está tudo certo. Isso. Porque tem muita gente precisando. E se a gente não abrir a boca, se a gente não fizer o que precisa ser feito, essas pessoas vão continuar precisando e muita gente vai deixar de ser impactada e a gente vai deixar o lado negativo vencer. Isso. Eles estão muito fortes, o lado negativo. Muito. Então a gente precisa se levantar o maior número de pessoas. A gente precisa ser diferente, né? No meio de todos. É isso. De tudo igual. Você fez uma pergunta que não era o objetivo, porque a sua pergunta foi sobre mim. E não era isso. O interesse dessa pergunta era você usar isso para você. Usar o meu tempo, a minha experiência quase o dobro da sua idade, de ter vivido muito, ter tido... Fui um atleta de alto rendimento, tive muitas empresas. Fiquei muito tempo cuidando da minha família. Tenho um projeto social que eu mantenho já há 25 anos. Então, é assim... E é a idade que é o mais importante. Passei por muitos lugares, viajei muito. Então, o que eu queria era que você fizesse uma pergunta onde, de alguma forma, pudesse te ajudar no seu caminho, no seu percurso, usar a minha experiência para alguma coisa que eu tenha feito, te ajudar. E a pergunta que você fez, você fez querendo saber sobre mim. E não... na verdade, eu perguntei como foi para você chegar nesse nível de comunicação. Eu vejo que eu admiro. O Pablo fala que aquilo que a gente admira é porque a gente tem dentro. Isso ou aí. Porque você não consegue ter essa alta performance que você tem e eu não tenho. E olhar para você com tanta fluidez me deu essa vontade de querer você saber. Tem que usar isso e tem que fazer. Eu nunca fiz nada, nenhum curso de nada relacionado a nada disso. Comunicação. Eu só deixo fluir o que está aqui dentro. E eu não uso raciocínio. Por isso que eu falo, eu até rio, né? As pessoas às vezes estão preocupadas, principalmente quando vai fazer a primeira vez, eu falo, fica tranquila. Porque eu era uma, né, dessas. Então, porque não é sobre isso. Sabe, eu estou aqui para te servir mesmo. Eu quero te escutar, eu quero entender a sua história. E se de alguma forma tiver alguma manifestação aqui divina, do Espírito Santo, alguma coisa, para poder eu falar alguma coisa, para ajudar ainda mais o seu propósito, sim, é sobre isso. Então, eu quero saber, você conhecer um pouquinho, na verdade, da minha história, um pouco dela, e você com essa visão de um homem mais maduro, qual é o ponto mais forte que eu deveria entrar mais forte na minha caminhada de mentora? Abordar forte. Eu acho que você pegou um nicho, um foco muito bom
Muitas pessoas repetem padrão. Isso faz muito mal. É normal, é a única experiência que a gente tem. E a gente repete sem perceber. E quando as pessoas percebem, principalmente as mulheres, não dá mais tempo de consertar. Isso. E Deus foi tão bom com você que Ele te deu tempo, te deu iluminação, você conseguiu enxergar, e você foi lá nos seus filhos, e você foi muito sábia, que você falou assim: o passado eu não consigo fazer, eu não consigo voltar e resolver, mas de agora para frente eu consigo. E você chegou nos seus filhos e falou: esquece aquela, que aquela não existe mais, agora para frente é sobre isso que eu quero fazer. E você resgatou os seus filhos, tanto que muita gente elogia. Isso é o mais importante de tudo, é mostrar que ainda dá tempo, que as pessoas não precisam se preocupar, mas elas precisam agir. E como é agir? Identificar onde está esse problema, onde ela está repetindo o padrão, porque quando a gente descobre que a gente tem um problema, metade dele já está resolvido. Porque enquanto você não sabe que tem um problema, você nem procura a solução. Você saber que você tem um problema é uma grande coisa, e aí fica mais fácil. E aí você sabe resolver, que você já resolveu o seu, sabe, você fala muito bem, você sabe resolver, e você fala com verdade. Isso é o mais importante. Você não está criando uma personagem para tentar vender, para tentar oferecer. Não, é você. Eu senti muito você. Então isso é muito legal, e as pessoas sentem isso. Então você só precisa deixar claro para elas que ainda dá tempo. Fala: dá tempo. Você está fazendo tudo errado. Não se preocupa. O passado a gente não volta. Mas daqui para frente a gente pode mudar tudo e resgatar. Tudo que você acha que você perdeu, você não perdeu. Ainda. Não perca. Eu vou te ajudar a não perder. Me conta a sua história, que eu vou pegar ela e eu vou te ajudar. Vou ver onde você errou, onde você está repetindo o padrão, e nós vamos mudar isso. Eu já fiz isso com muita gente e vou conseguir fazer com você. É isso. Porque é de verdade e não tem como dar errado. Ah, é fácil? Lógico que não. No começo vai ser difícil, as pessoas ainda não te conhecem. Então, como que a pessoa vai querer falar a vida dela? No começo vai ser difícil. Mas é que tá. Você tem que começar a falar na internet, começar a falar, começar a trazer isso, começar a oferecer. E aí vai vir uma, depois vai vir outra, depois vai vir outra. Aí começa, quando você menos vê, você está com uma legião de mulheres resgatadas, salvas, com a vida maravilhosa, com os filhos lindos. Eu já vejo você fazendo encontro com elas e com a família, para todo mundo contar que como era uma ruim demais a vida dos filhos, a briga, e hoje todo mundo unido, todo mundo entendendo. E nada de mandar para frente, nada de passar isso para os filhos, nada. Deixa cada um fazer a sua história. Eu vejo muito claro que você pode fazer isso, e pode mesmo, você já tem isso. Sair lá de Roraima. Eita. Para vir para cá. Ó, isso não é para qualquer um não, de verdade. O pessoal não tem noção. Sim. Como é Roraima, onde que é e como é a vida. Como é simples, né? Sim. Como pessoal guerreiro, com muita dificuldade, porque ó, é uma cidade pequena, fronteiriça, com 2 fronteiras, e fronteira com cidades muito carentes, com países muito carentes, que acaba recebendo ainda muita gente fora. Daí, assim, o pouco que já tem que dividir. Não é isso? Sim. Então, não é fácil. Então, sair de lá, entendeu? Vencer lá, depois sair de lá, ainda vir aqui buscar mais coisa para ajudar mais gente, não é para qualquer um, não. Parabéns. Então, obrigada. Tem tudo para ajudar muita gente. E é sobre isso. Essa conexão que você tem com Deus é muito clara também. Então, essa ligação que você tem, tá pronta, menina. Só tem que ir embora. Deixar fluir. Só fazer o que tem que ser feito. Não se preocupa muito. Você já mostrou que você já sabe que o perfeccionismo não é bom. Então, faça do jeito que for, da melhor forma que, se você puder fazer, chama essas pessoas e acabou. E vai levando, ajuda uma, depois ajuda outra. Quando você vê, já está feito. É assim que começa, sempre assim. Se você pegar um vídeo do Pablo aí de, sei lá, uns 10 anos atrás, você vai se surpreender. Você fala: não acredito. Totalmente diferente, né? Não. Primeiro começa, aí no caminho a gente melhora. E vai ajustando. Vai ajustando, melhorando.
E errar faz parte também. Total, ninguém acerta sem errar, não tem como. Sim. Não tem como. O acerto, ele é uma sucessão de erros. Você erra aqui, e vai ajustando o que errou. E depois chegar. Por isso que é muito bom a gente andar com quem sabe, ter um mentor. Porque o mentor, ele já percorreu o caminho, ele sabe. Ele já errou muito, então ele já sabe por onde não ir e por onde ir. Por isso que você vai ajudar muita gente. Sozinha, as pessoas vão ter dificuldade. Mas com você não. Porque você vai falar, não, menina, isso aqui não. Só faz aqui, ó. Agora só conta até 10. É só isso. Só isso, como assim eu vou matar ele? Não, você não vai matar ele, não. Conta comigo aqui. 1, 2, 3. Não, eu vou matar, não. Calma. 4, 5. Quando chegar no 10? Já passou a raiva. Quer matar ainda? Não. Então, é só isso. Entendeu? Então, isso você precisa passar. As pessoas não sabem isso. E elas precisam desse conhecimento. Você vai ajudar muita gente. E vai ser muito bom. Glória a Deus por isso, por você estar aqui. Glória a Deus. Que Deus possa continuar na sua vida, dos seus filhos, do seu esposo, que ele também encontre um novo caminho e que vocês possam impactar pessoas, porque no fundo, é só isso que importa. No fundo, o que importa é isso. É a gente poder impactar mais pessoas e fazer crédito lá na conta que a gente tem lá em cima. Essa daí que é importante. Daí eu quero ter bastante limite. Então, limite você já tem, ele já te deu. Verdade, bastante limite créditos. Você tem. É isso aí, isso você já tem, já está pronto. Agora o que você precisa é só começar a fazer as coisas, para começar a aumentar lá o valor nessa conta, chegar a um ponto que você fala, já posso ir embora agora já está tranquilo. Nosso mentor, ele é expert em network. Eu tinha um pouco, eu estou desenvolvendo bastante. Você, como um cara mais na frente, eu falo mais na frente de mim em todos os aspectos, qual a dica que você me daria para conectar com mais mulheres? Eu falo pessoalmente mesmo. Servindo. Tem que gostar de pessoas e você já mostrou que gosta. Gosto. Então, servir. O que é servir? Peguei o código. Como é que você está? Você está bem? Está tudo bem? É isso. Só servir. Muitas vezes a pessoa só precisa ser ouvida. Você não precisa nem falar. Às vezes ela só está precisando falar. E não acha ninguém que tenha paciência. Nossa. Muito acontece. Peguei o código, viu? Então é só chegar, tá tudo bem? No olhar você sabe se tá tudo bem ou não. Como é que a gente desenvolve essa habilidade de ler a alma? Que os olhos são a janela da alma. Como que a gente adquire essa habilidade, esse dom, para mim, eu vejo como um dom, uma habilidade também. Não sei se é dom, se é habilidade, que eu acho que não são todos que têm. Como é que eu faço para conectar? Eu olho direto nos olhos e deixo minha alma fluir e falar e conectar com a dela? Ou vamos lá. Eu espero falar um sinal divino? Os olhos são realmente a janela ou as portas da alma. Mas os olhos funcionam nos dois sentidos, sabia? É? Quais? Tanto eles absorvem, como eles entregam. Não é um lado só. Muita gente acha que é só um lado. Não. Olhando para você, eu vejo. O que os meus olhos dizem? O que os meus olhos transmitem? Você é uma mulher feliz. Você entendeu parte do rolê da vida. O que te importa agora, você entendeu. É muito claro que você entendeu. E que é por isso. E que está tudo bem. E que você confia em você. Mas você ainda quer uma validação ainda. Mas você confia. Mas você ainda quer mais um pouquinho. Assina aqui pra mim. Por quê? Será? É natural, de onde você vem. É da sua história. A gente não apaga tudo.
Entendi. Ela está lá. Não tem como. Não. Você precisa tentar encontrar papai. De verdade. Isso vai resolver um monte de coisa. Nossa. Coisas que você não sente, mas estão lá. Pode mudar muita coisa na sua vida. E na dele também. Não. Porque a gente não sabe se ele sabe de você ou não. Qual a melhor forma de descobrir uma coisa? Como é que é? Você sabe como que é? Pesquisando, investigando, perguntando. O único jeito de você resolver, você já perguntou pra mamãe, ela não falou. E ela não falou? Tem acho que eles trabalharam junto num hotel, só que esse hotel agora é uma escola. Então tem que só descobrir onde é que eles guardaram aqueles arquivos da escola, né? Na verdade, onde que eles guardaram o arquivo do hotel. Né? Já começa por aí. Que já que o nome dele, eu sei pelo menos um pedaço do nome dele, acho que ia ser muita coincidência. E se tiver, vai os 3, né? 3, 4, 2. Quantos tiverem com aquele nome, a gente investiga. Você precisa. E a hora que você bater o olho, você sabe quem é. A hora que você Eita, olhar, agora tu... na hora que você bater o olho, você vai saber. Não sei nem, na verdade, eu não sei nem se ele mora lá também, se ele já não foi embora, né? Ó, imagina assim, o que é preciso é fechar a história. É só isso. Entendi. Essa história tá fechada. Pensa assim, ó. Se tem uma pessoa que tem um problema semelhante ao seu, mas essa pessoa é diferente porque ela tem muito mais carência de você. Porque de verdade, você não tem e não é comum. A maioria das pessoas que passou pelo que você passou, isso é muito forte, isso mexe muito internamente com ela, negativamente. Mexe demais. Eu já vi muitas assim, inclusive aqui no podcast. É mesmo. Então é diferente. Aí você imagina, você encontra uma mulher que você vai ajudar e ela está com exatamente esse problema. O que você vai falar para ela fazer? Não repetir, não fazer. Não. Ela tem um problema com o pai e não conhece o pai. Ah, sim, entendi. Você não pode falar nada porque você não sabe, porque você não fez. Isso. Você não pode falar para ela, esquece e tudo mais. Não é que você não pode, você até pode. Mas você não vai ficar confortável com isso. Sim. Agora, se você resolve, aí se acontece, você vai saber exatamente o que fazer. Você vai falar para ela assim, olha, você precisa encerrar essa história. Então você precisa fazer isso, isso, isso. Quer ajuda? Te ajudo. Vamos resolver isso. Não, mas ele pode não gostar de mim, pode não... Não importa. Não importa. O que importa é encerrar, fechar esse ciclo. Entender. A maior pergunta que todo ser humano busca é a pergunta que vale quadrilhões de dólares. É quem eu sou, da onde eu vim, para onde eu vou. Como a gente pode falar quem eu sou se a gente não sabe de onde veio? A gente precisa achar de onde a gente veio. Eu vim dali. Pronto. Agora está resolvido. Entendi. Entendeu? Entendi. E isso vai te dar... Eu não sei, mas eu sinto que vai te dar uma clareza, uma coisa. Mas sabe essa força que você já tem? Uhum. Mas isso vai validar, isso vai te falar, acabou, agora ninguém me segura. Entendi, volta aqui. Porque internamente, isso não é externo, é muito claro que você está muito bem. E você vai poder fazer tudo, mesmo sem isso. Não é que não pode, não. Você tem que fazer. Mas, se tiver uma oportunidade, faça isso. É um tempo que você vai ganhar, vai ser um... Na verdade, não é o seu pai que você vai buscar. É eu. É. Não é sobre ele, é sobre você. Vai ser bom? É, vai ser ótimo. Maravilhoso. Agora eu vou ter que começar aí nessa investigação.
Nossa, uma guerreira que nem você, que veio lá de Boa Vista pra cá e fazer tudo, você tá louco, isso aí você tira pelas costas. Colocar skin de detetive agora. E botar... Você merece isso. Você é uma guerreira, você vai ajudar muita gente, você merece. Nossa. Você tem que saber isso. Nunca vai ajudar muita gente. Eu tinha parado pra pensar nisso, viu? Você fez eu realmente refletir e querer isso. É porque Deus, às vezes, dá outra direção pra gente. Mas, às vezes, Ele põe alguém na nossa frente pra mostrar alguma coisa que a gente não tá vendo. É, verdade. E, assim, é importante. Pode ver, é a pergunta universal, que sempre existiu. Quem eu sou? Você foi muito bem nas perguntas. Tanto que você respondeu assim, você falou, isso é muito fácil. Eu sou filha de Deus, amada, mãe, mulher, falou dos filhos. Tá tudo certo. Tá tudo certo o que você falou. Uhum. Então, quem sou eu? Você já sabe quem é você. De onde eu vim? Eu sei, eu vim da minha mãe. Minha mãe veio de um outro país e vim do meu pai. Só que quando você busca a sua mãe, você tem ela aí. Tenho. Ele você tem no DNA, mas você não tem ele aí. Aqui. Você não tem. Tu fala a imagem quando eu... Ele não vem. Eu consigo imaginar. Então. Imaginar, mas... então, imaginar. Mas agora não é só imaginar. Agora é... Depois que passar isso, ele vai estar aí. Aí você vai saber exatamente de onde você veio. Quando eu te falei dos seus avós, é que eu tinha entendido que talvez você não tivesse ido lá, mas você foi lá muito bom. Então, pelo menos os avós maternos já vieram de lá, isso é muito bom. Já tive muitos... Então, muito bom. Bastante tempo com eles. Quem sabe se pode até ter avós paternos também, que podem, de alguma forma, acrescentar alguma coisa na sua história. É verdade. Não dá pra saber. A única coisa, só tem um jeito de saber. Buscando, procurando, né? E daí saber dele, porque sua mãe era muito jovem, sofreu muito. Muitas vezes, ela sabe alguma coisa, mas não quer falar. Já me falaram isso, mas eu já conversei bem abertamente com ela, porque realmente ela disse que não sabe. Então, pode ser, não é que é. Sim, assim, claro. É uma possibilidade. Sim. Mas assim, quando você chegar nele, você vai saber tudo certinho. Sim. Entendeu? E tá tudo bem. E não importa nada que aconteça nesse encontro. Só precisa você descobrir isso. Aí acabou. Eu tenho certeza que você já tem uma paz muito grande. É interessante falar com você porque você já tem coisas boas demais aí. Mas ainda vai melhorar, sabe? Nossa. Vai fazer assim. Se pode melhorar, a gente quer melhorar sempre. Aí você vai falar. Se pode, por que não? Você vai falar, caramba. Vai ser muito legal. Vai ser bom. E vai ser necessário para você ajudar mais gente. E é sobre isso a vida. A vida é sobre a gente descobrir e fazer. Você vê que tem gente que passa a vida inteira tentando se encontrar e não consegue se encontrar. Às vezes tem pai, tem mãe, tem tudo que teve e não se encontra, não sabe quem é, tudo mais. Então não é só sobre ver ele para saber quem você é. Você sabe quem você é. Está muito claro. Mas eu sinto que isso vai mudar alguma coisa lá dentro, que vai te dar alguma... Vai te dar alguma coisa. Alguma coisa. Talvez... Essa última coisa que eu senti que falta para você, essa validação final. Você já se validou, mas... Pode ser dele? Não sei. A validação que eu tanto fico... Que fica batendo aí na então, porta. Só tem um jeito de saber. E vai ser muito bom. E vai ser muito bom. Vai ser uma busca muito boa. Acredito. Tem uma coisa que eu gosto muito de fazer. E tem a ver com esses eventos que eu faço, com essas coisas. Eu gosto de ajudar as pessoas a se encontrarem. Porque eu acho que todos nós temos que se encontrar. E às vezes a pessoa só está perdida, ela não consegue se enxergar. Você já conseguiu se enxergar, então isso já é muito bom. Sim. Olha só. Consigo.
Vai ser muito bom. Vai ser bom para todo mundo. Você já tem uma família maravilhosa, os filhos maravilhosos. Glória a Deus. Né? Glória a Deus. Vai ser bom demais. Vai ser bom. Vai ser bom. Vai dar certo. Vou seguir os seus conselhos, vou atrás, vou ver aonde que eu consigo. Quer saber uma coisa legal? Uhum. Você vai falar, não acredito. Você acredita que até acho que um ano atrás, mais ou menos, o Matheus Ribeiro não conhecia o pai dele, não sabia quem era o pai dele? Sério? Matheus Ribeiro. Caraca. Foi atrás. Como que ele foi atrás? Olha, eu tenho que conversar com o Matheus Ribeiro, então, para pegar o sacode. Isso aí atrás. Meu Deus. Nossa. Era coisa para ele que estava assim. Um dia, nem o Pablo sabia que ele não conhecia o pai. Eu descobri, como assim? Descobri daqui a pouco. Achou? Muda. Matheus Ribeiro, você não tem noção a mudança dele. Não foi só por causa disso. A mudança que ele teve nesses últimos 1 ano e meio, 2 anos. Mas uma mudança espetacular. E é tudo isso, sabe? É se buscar, é se pôr à prova, é fazer o que precisa ser feito, é não olhar para trás. Um cara que eu admiro muito, Matheus Ribeiro. Acho ele um cara especial. Acho que o conhecimento, a conexão que ele tem com Deus é muito forte. O conhecimento que ele tem, bíblico, é espetacular. Sim. E como eu te falei, e você vê, de repente, ele estava todo esse tempo na vida sem. Sim. Não tem como. Pensa assim. Como viver uma pessoa sem conhecer Deus na vida? Você acha que é uma vida plena? Não. Com certeza que não. Né? Muda muito quando a gente conhece, né? Muda. Quem é a representação de Deus na Terra pra gente? Nosso Pai? Nossa. Ele que te deu a vida. Ele e sua mãe. Mas a representação de Deus é o teu Pai. Deus não é o seu Pai lá nos céus? Sim. Então tem o seu Pai aqui. Então se você fizer uma referência de quem não conhece Deus, é muito difícil, porque por isso que muita gente se encontra, quando consegue encontrar Deus, né? Não teve o Pai por um ou por outro motivo, e Deus preenche isso. Mas se a gente tem a chance ainda de descobrir tudo isso aqui, a gente não pode perder essa chance. Não pode. Não pode ser muito jovem, então tem muito tempo. Não pode esperar, porque senão daqui a pouco o tempo passa. Eu já tinha até dado esse caso por encerrado, mas agora com essa nova perspectiva vai ser algo bom para mim. E até para os meus filhos, que eles me perguntam. Muito. E outra, não vai mudar nada você abrir esse caso. Sabe por quê? Porque você já está resolvida. Sim. Você está muito bem. Só vai melhorar as coisas. Só vai abrir novas frentes. Entendi. Sabe? Só vai abrir novas possibilidades que você nem sabe. E é muito bom, porque Deus, quando coloca isso na nossa vida, é maravilhoso. Porque o conhecido é fácil, né? E o desconhecido? E o excepcional? Quem sabe? Pode ser alguma coisa excepcional na sua vida. Só tem um jeito de saber. Sim. Agora, se você der esse assunto como encerrado, você está fechando uma porta. Será que Deus quer que essa porta seja fechada? Sim. Né? Verdade. Muito bom esse papo aqui. Bem reflexiva. Muito bom. Agora, a gente vai fazer só uma coisa para finalizar. Você vai olhar para aquela câmera ali. Eita. E agora é assim, ó. Agora, você vai abrir o seu coração. Eu não quero que você pense nada. Quero que você fique raciocinando, nada. Você só vai abrir o coração e fala só o que vier, não importa. A sua verdade, sabe aquela verdade? Aquilo que mexe com a gente, aquilo que a gente... Só soltar, só começar a falar e o que você quiser. É a sua verdade, para ficar registrada aí. É o seu sentimento. Eu tô extremamente grata por tudo o que Deus tem feito na minha vida e por eu
me permitia viver o que Deus tem preparado. E eu sei que eu não tenho noção do que ainda há por vir, do que vai vir, mas uma certeza eu tenho, que Ele fará tudo aquilo que o meu coração já desejou. E se você está aí nesse momento assistindo e acha que a sua história não tem mais solução, que você já é um caso perdido, acredite, não é. Só o fato de você existir, de você estar aqui na Terra, já é um motivo extraordinário para Deus. Você é especial. Quem muito é perdoado, muito é amado. E hoje, já me fizeram essa pergunta uma vez, se eu me senti amada. Eu não consegui segurar as lágrimas, porque realmente eu não me senti amada. E tinha tudo a ver com meu pai. Então, eu resolvi recentemente essa situação da paternidade e vi que em todas as situações que aconteceram na minha vida, Deus estava lá. Mesmo quando eu estava errando, mesmo quando eu estava desagradando o coração de Deus, Ele estava lá, porque Ele nos ama tanto que chega a ser até constrangedor como que Deus ama a gente de uma forma tão linda e tão maravilhosa. E hoje eu tenho essa plena convicção que eu sou muito amada, que eu sou muito querida e que grandes são as coisas que ainda irão acontecer. E eu não consigo nem imaginar, na verdade, eu não consigo nem expressar o que eu sinto hoje. Eu tenho vivido um dia de cada vez com um coração muito grato. Eu tenho muitas coisas ainda para melhorar, muitas mesmo, mas eu me orgulho de mim, de olhar para minha história e falar igual aquele ditado, eu prestei, que eu tô fazendo realmente o que precisa ser feito, não tô prejudicando ninguém, não tô puxando o tapete de ninguém. Eu tô podendo ser eu mesma, eu tô podendo ser quem eu sou, viver a minha essência, e eu sei que através da minha história, através da minha vida e através de tudo aquilo que eu falar, vai edificar, vai alcançar muitas pessoas, vai restaurar muitas famílias. E o meu coração só queria falar isso. Eu só queria externalizar esse sentimento que foi gerado hoje aqui. Eu não estava nem esperando que eu fosse falar algo assim no final, pega de surpresa, mas foi o que eu senti de verdade, assim, muito forte dentro de mim, em falar para você que você é muito amada, que você é muito amado, e não desista. Às vezes parece bem difícil mesmo. Às vezes, para quem está aqui do outro lado falando, parece ser sempre fácil, né? Parece ser muito fácil a gente falar, mas é porque a gente, no caminho, a gente é lapidado de uma forma que não tem como não ser grato, até por tudo que a gente passou, mas que fez a gente chegar até aqui, onde nós estamos. Para eu estar aqui hoje, sentada aqui, olhando para essa câmera, falando para vocês, né? Porque eu passei por muitos processos e ainda vou passar, porque viver com Cristo, viver com Jesus, é isso. Você vai passar por muitas provações, mas no final, você vai ser aprovado. E você precisa estar aberto, com o coração limpo. O coração, a gente tem que sempre fazer uma higienização todos os dias e deixar que as coisas ruins a gente resolva da melhor forma, mas que a gente olhe para Cristo e olhe para as pessoas com muito amor. E, acima de tudo, se ame. Se ame, ame a você, porque não tem como você amar o próximo se você não amar a si mesmo. Glória a Deus. Glória a Deus. Muito bom.
Ai, nossa, eu senti uma Você coisa é muito especial. Eu senti uma Não. coisa tão boa. Às vezes a gente fica querendo buscar umas palavras bonitas, né? Você foi perfeito. Mas É a sua verdade. a gente poder falar assim com leveza. Agora eu senti o que tu sentiu, viu? Agora eu consegui sentir isso. essa energia. E eu senti você falando demais. E eu ia encerrar justamente falando sobre isso. Você tem uma coisa muito especial. Glória a Deus. Você estava fazendo o que eu acho uma das coisas mais importantes. Eita, o quê? Você estava falando para as pessoas, mas ao mesmo tempo você estava sentindo essas pessoas. Isso não é normal, não é comum. Você fez isso. Glória a Deus. Isso é muito importante. Não basta a gente só falar. Não é sobre a gente falar. É sobre a gente... Essa comunicação, a gente tem que entender o que o outro lado está recebendo e sentir por ela, para que ela seja mais efetiva e para que ela funcione. Quando você estava falando agora, eu estava aqui me deliciando, sentindo quem está vendo e quem vai ver, porque de verdade, é de verdade. E quando é de verdade, a verdade a gente não consegue esconder. Ela não tem como. A mentira as pessoas veem quando é verdade. É bonito demais de ver. Leane Carramilo. O Instagram é Leane Carramilo. Mesmo nome, isso. Leane Carramilo. Leane Carramilo. Procure ela. Vocês conseguiram entender e sentir o coração dessa mina, dessa guerreira que veio lá de Boa Vista para cá, com 3 filhos. Ela seguiu o padrão da mamãe. E teve que quebrar esse padrão, porque o padrão estava errado. E ela ia passar para os filhos. Mas Deus foi tão bom que mostrou alguns caminhos, ela trilhou, buscou conhecimento, entendeu o erro que estava na vida dela, mudou a rota, reconquistou os filhos, ajuda mulheres, mas agora ela veio para cá com a intenção de ajudar muito mais. E como não ser ajudado por ela? O que ela fala é muito gostoso de ouvir, tem muita verdade. A gente pode contestar tudo na vida, mas a verdade não tem como. E quando a gente fala com o coração, a gente fala o que realmente está sentindo, o que a gente fez, ela não acha que ela pode te ajudar, ela tem certeza que ela pode te ajudar. E eu também tenho certeza que ela pode te ajudar. Se você está passando por isso, repetindo padrões, e acha que sua vida não tem mais jeito, porque você já errou demais, não importa a idade que você tem, não importa quanto você já perdeu dessa vida, quantas pessoas foram embora por causa disso, ainda dá tempo, ainda dá para resgatar muita coisa. Tudo que você tem para viver ainda pode ser muito diferente do que o que você já viveu. É só você tomar uma decisão. E essa decisão passa primeiro por buscar conhecimento, buscar alguém que já passou por isso e sabe resolver. E a Leane sabe. Ela já passou por isso. Tem um coração enorme. Adorei falar com ela. Então é sobre isso, Leane. Obrigada. Muito obrigado, eu que agradeço. Foi muito bom, muito gostoso. Você tem uma coisa muito boa, de verdade. Ai, foi maravilhoso. Você tem uma sabedoria que não vem de você. Olha, glória a Deus. Você tem, e não vem de você. Provavelmente vem do Espírito Santo. Então, que Deus te abençoe, continue te abençoando e te iluminando, e que o Espírito Santo continue a intuindo você a ajudar mais pessoas. É um momento urgente hoje. E a gente precisa muito de você, pessoas Amém. como você. Que Deus abençoe cada um de vocês e até o próximo Mestre Talks. Foi muito bom. Obrigada. Muito bom, menina. Caraca, que legal.